Acho que ela tem mais que De 18. 2000. Ela é de 2000. Não, 23. 23 anos, é? É. Já velha, já não, tá não, louca. Vai a luta. Tem. Mas no caso dela é um caso específico porque, ao contrário do Luva de Pedreiro, por exemplo, que era um empresário que Aham. pegava a grana dele. Aí no caso dela é o pai e a mãe. Pô, sei lá, alguma coisa não tá correta. Eu acho que tem treta aí no meio, tá? Sabe Do o que pai eu acho dela e da também? mãe dela. Sobre essa situação Eu acho que ali. tem. Ela expõe, Ela não né? iria, lá à toa de graça. Mas também acho que tem coisa mal contada. Eu acho que dos dois, eu acho que Tem dos um dois lados ali. sensacionalismo da mídia trazer uma situação dessa logo no domingo, dia dos pais. Ponto, já começa daí. Por que trazer essa bomba, entre aspas, só agora, no dia dos pais? Será que não tem um propósito? Foi uma casualidade? Foi algo sem pensar? A mídia não trabalha assim, com essa historinha de, foi sem querer. Não, é tudo proposital. Não esquece que somos, tem sempre o ventríloco. Justamente. Mas Aí onde entra aquela situação que ela falou ainda há pouco ali, a desconstrução da entidade maior que a gente tem hoje. O que é? Essa questão de hierarquia, Deus, família e o resto, o trabalho e tudo mais. Não, Direito. que é polêmica, vamos falar da Luísa Sonza, ponto, mas não vamos falar. Mas vamos lá, sobre a questão dos traumas. peraí, vou falar nisso agora, eu quero falar, né, que tá rolando aí nos grupos do WhatsApp, que a MC Pipoquinha tá em Capivari, estrela, hein? Não, eu... Lá atrás não, que a MC Pipoquinha tá no Capi, velho. eu falando nisso, eu vi ela hoje na frente do cartório. Daí eu tô nos grupos Sim, aqui sim. que tem uns caras aí que são bem Tem influentes. Tem um pessoal aí. bem informado aí. Aí diz que ela chegou num certo estabelecimento aí que hoje não funciona, né? Eu vou falar mesmo, né? Que ela chegou ali nos pedalinhos do parque ali e não funciona hoje, estava fazendo manutenção. E ela falou que pagava o dobro pra poder ativar pra ela brincar e os caras não quiseram. Ela falou, vocês estão ricos, né? Se tivesse pobre, 5 horas já tava funcionando. Totalmente humilde, né? A pessoa 10, né? Falaram o que ela disse pra eles, né? Vocês estão ricos já, porque se tivesse pobre, vocês estavam desde as 5 horas da manhã aí. Não, encontrei com ela na frente do cartório hoje de manhã. E tá aí. Que Encontrei, honra. passei, né? Meu Deus. Conheci... não sei quem é. Nossa, meu Deus. Tão fã dela, todo o programa cita, cara. Imagina, todas as músicas que você canta. Meu Deus. É brincadeira. Ô, pai. Brincadeira. Perdoa Enfim. eu, Pipoquinha. Eu não Tá, tenho dinheiro pra pagar as festas tens básicas. alguma pergunta útil pra falar ou vai ficar só falando besteira? Não, é porque veio um assunto, cara. A gente tá falando de não, famoso. beleza. A Daniela, ela completa aqui, ela ficou mais famosa do que nunca, mas ela também já era famosa, né? Só que, claro, agora ela virou topo, né? Foi uma semana... quem? A Larissa Manoela, né? Tá. No Twitter ali, tava... Tu tá entendendo? Não tem propósito? Cara, mas tu faria isso pra prejudicar o teu pai e tua mãe? Olha, cara, Financeiramente, você não tá um caminhão de dinheiro? ela não, mas talvez a mídia sim. A mídia sim. Eu vi uma matéria de uma treta que a Marlene Matos, eu não sei se tu acompanhou, teve com a Xuxa na época do auge dela, que ela sempre falava que... Uma conversa que gravaram das duas, né? Não. Que a Marlene Matos tinha esse dizer com ela, que o famoso, para ser famoso de verdade, tinha que morrer cedo. Ela sempre falou isso e tocava isso pra Xuxa. E a Marlene já morreu? A Marlene Matos não. Elas conversaram agora essa semana. Foi? Tava nos top 5 do Foi? Twitter ali também. Aí fizeram um documentário, parece, mas isso aí foi exposto. Aí a Xuxa falou isso aí. E foram atrás da Marlene pra ver se a Marlene afirmava isso aí e tal. A Marlene não apenas afirmou, como também convalidou, senão ainda continuo pensando dessa forma. O famoso, para ser famoso de verdade e deixar uma marca na história, ele tem que morrer jovem. Que louca. Doido, né? Mas enfim, a questão dos traumas. E por que ela morreu ainda, que ela tá viva? Eu não entendi. Mas ela não quer ser famosa, né? Não, a Marlene Matos é aquela pessoa que fica nos bastidores ali. Ela não quer. Né? Aí, tipo, tem muita coisa que ela falou que a Xuxa fazia, que a Xuxa negou na cara dela. E, tipo assim, ela falou assim, ó. Porque as paquitas da Xuxa eram obrigadas a ser loira. Daí a Xuxa chorando, né? Dramatizando pra ela. Não, mas eu não obrigava isso, era tu que obrigava. Xuxa, tu falava? Não, eu nunca falei isso. Daí a galera já vai lá no YouTube, nos programas da Xuxa lá e tá lá assim, pra ser paquita tem que ser loira, não sei o que, tá vendo? Tu falava, mas ela cara. falava com essa voz? É claro, né? Tá, entendi. A minha voz é mais bonita dela. Meu Deus. Não, olha, Tem que fazer, manda umas mensagens aí pra nós aí, pra gente melhorar esse relacionamento aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mentoria, né, pra eles conseguirem se relacionar. mas Faz isso aqui- permuta. Vamos fazer uma permuta não, aqui permuta. vitalícia, o negócio. Não, mas sem zoeira. É porque, tipo, a gente começa a entrar nesse assunto e vai indo vários famosos. Mas é legal, é que assim, ó, no final das contas, o ser humano, ele gosta de falar da vida do outro. A gente,
É natural, a gente tem que estar sempre se policiando, né? Orar e vigiar. E o que quer dizer isso? Cuida da tua língua, porque tu gosta de... É gostoso falar da vida do outro, não vou ser hipócrita. É bom, a gente tem que se cuidar. Só que a gente tem que pensar assim, quando a gente tá falando de alguém tá falando da gente. E o que mais tem, né? A famosa, minha orelha tá quente, tá vermelha. Mas assim, ó, a questão dos traumas, né? Vamos pegar esse fato dessa Larissa Manoela aí. Sim. Existem realmente, pelos teus estudos, pessoas que tu vem acompanhando, algum trauma do passado, ele pode realmente refletir na fase adulta e ainda mais em relacionamentos entre casais? Algum Se trauma... tu puder até citar alguns exemplos pra gente deixar mais claro. Algum trauma, não. Todos os traumas do passado não resolvidos no presente comprometem o teu futuro e impactam diretamente no teu relacionamento conjugal. E são 5, não é um só. Ah, tem quantidade então? São elencados? São 5? Vou até anotar aqui. São 5 principais. O que acontece? Dentro da psicologia, nós temos aí o desenvolvimento humano, do desenvolvimento da pessoa, né? Do crescimento, das fases do crescimento. Por que a gente fala que dos 0 aos 7 anos é o momento da formação da personalidade da criança? Porque o que acontece? É nesse período que a criança começa a se desenvolver, a crescer. E quando ela sofre algum tipo de trauma, e veja bem, o trauma não necessariamente foi algo aparente, algo consciente. Pode ter sido uma situação não aparente, mas a criança sentiu. E no momento que ela sentiu, aquilo ficou reverberando dentro dela de uma maneira inconsciente, ela leva para a vida adulta. Então vamos lá. Dos 0 aos 7 anos, nós temos 5 fases de desenvolvimento. A primeira fase é da formação, dentro da barriga da mãe. A segunda fase é da alimentação, que é a amamentação até a introdução alimentar. Esse é o primeiro vínculo? É o primeiro vínculo, né? A primeira coisa que o ser humano faz depois de respirar é comer. Então, o alimento é muito sagrado. E o alimentador, né, é a mãe. É a mulher que nasceu para alimentar. A terceira fase é a fase do engatinhar, do andar. É quando a criança começa a andar. Aí, depois que ela anda, que ela começa a ter a liberdade, os primeiros passos, aí ela passa pelo desfraude, que é a fase que ela começa a ter controle. E depois, a quinta fase é a fase que ela começa a ter, descobrir a sexualidade. Aos 5 anos, mais ou menos, de 4 a 5 anos, ou às vezes até antes, ela começa a ter sensações na genitália. Sensação mesmo. Sentir, porque até então o órgão é um dedinho, é uma orelha, ela não sente nada. Sabe quando a criança começa a tomar banho, começa a perceber o que tem aqui, que é diferente do meu? É nessa fase que ela está descobrindo a sexualidade. Que ela é menina, que ele é menino, que eu sou isso, eu sou aquilo. E é uma regra? Pelo que tu falou aí, realmente é uma regra, né? Esses 5... É porque é uma forma, nós somos seres humanos, todo mundo passa por isso, é uma forma. Você concorda comigo? Sim. Então, o que acontece? A criança, ela é uma esponja de emoção. Ela absorve tudo muito fácil. Só que uma esponja, ela é comprimida e ela solta também muito fácil. Então, eu gosto de usar esse exemplo porque o que acontece? Da mesma forma que uma criança absorve muito fácil, ela solta muito fácil. Quer ver um exemplo? Pega uma roda de crianças brincando, daqui a pouco o menino mais espoleta vai lá e dá um puxão de cabelo na menina e começa aquele berreiro e vem pra família e vem o adulto e interfere e pede desculpa e a outra coçando o cabelo e brinca e tá tudo certo, se resolve e volta a brincar. Na mesma hora. Agora vai um bando de adultos se estapear pra ver quando que eles vão voltar a se falar. Aí tem um rancor. Acabou, o adulto não resolve, o adulto guarda, o adulto para de falar, enfim. Então a criança, da mesma forma que ela sente muito, ela resolve muito rápido. Porque ela está aprendendo a lidar com as emoções. Então é tudo muito sensível, mas tudo muito fácil de resolver, né? Então a criança, quando ela está na fase da barriga, ela está
na formação dela, ela tá vindo pro mundo, ela tá começando a vida, e se acontece alguma situação traumática, ela pode ter uma dor de rejeição. A situação traumática pode ser evidente ou não. Tá. Evidente é a gravidez indesejada, não querer ter aquela criança, querer tirar, descobrir que estava grávida e o pai não querer e for embora, abandonar a mãe. Isso tudo pode causar dores de rejeição na mãe e transmitir para a criança. Tu diz enquanto tá na barriga, aí no período de gestação. Tá na barriga e já cresce. Questão hormonal ali. O que acontece? O que acontece? Essa criança, ela percebe que a existência dela é ruim, é um problema. Simplesmente porque ela começou a crescer, ela começou a se formar. Que qualquer movimento, ela começa a se formar. Ela sente que o movimento dela não é legal. É ruim, ela sente que não tá bom. E aí ela se fecha. Sabe aquelas pessoas que são mais retraidinhas, fechadas, paradas, quietinhas na delas? É porque elas não querem aparecer, elas não querem existir, ser notadas. E é consciente ou é inconsciente, né? Aí carrega um pouquinho dessa dor da rejeição. Ou às vezes olha o que pode acontecer. Isso é a teoria do corpo explica, tá? Os traumas vêm da psicologia, do crescimento, né? As 5 fases de desenvolvimento humano. Essa da criança ficar mais retraída e formar o corpo dela, o corpo explica, a teoria do corpo explica. Conforme tu sofreu os traumas, o teu corpo se formou. É louco isso, né? Sim, tá, mas eu tô entendendo. Então, vamos lá. Essa criança, ela é mais quietinha, ela é mais paradinha, ela é mais magrinha, porque ela não quer chamar atenção. Porque ela tendo sentido de existência, ela se sente rejeitada, então ela é mais magrinha, reta na dela, parada, não fala muito, não chama muita atenção, não se expressa muito, é tudo, sabe? Tudo no sentido de paralisar. Já o segundo estágio, que é o estágio do abandono, é o momento que ela vai amamentar. Normalmente, as crianças que não amamentaram, ou que o pai foi embora de casa, ou que a mãe quer ver um trauma que não aparece, que não é aparente, mas que pode acontecer. A criança foi muito cedo para o colégio, a mãe não pôde amamentar, e a criança sofre a dor do abandono. Porque quem tem que alimentar a criança é a mãe. Biologicamente, deveria obedecer essa regra. Essa regra. E aí, e existe até o período de simbiose, que é os 6 meses ali entre, né? Aí, quando isso não acontece, a criança se sente abandonada. E o que é comum nessa fase? Como a criança tá começando... tudo é pela boca, né? Tá chorando, põe o bico na boca. A criança tá chorando, dá o chazinho. Tudo que resolve a vida da criança naquela fase do alimentação é pela boquinha. Então, a criança entende que tudo que acalanta é o que entra. Então, essa criança, normalmente, que desenvolveu a dor do abandono, é a criança que come bastante, geralmente são os mais gordinhos, porque tudo é a comida. Não, eu só olhei pra ti. Não escutei ela falar que é criança. Cara, tua cara foi demais. Eu só olhei assim, ó. Tá vendo a pedrada? Vai saber. Veio numa só, tá? Foi numa paulada só. Conheço meus eleitorados. E aí o que acontece? Então essa criança desenvolve, normalmente são as pessoas que têm a maior dificuldade de emagrecimento, porque ela entendeu que tudo que resolve a vida dela é colocando pra dentro. Não faz sentido. Faz sentido. É interessante a gente conversar assim, porque a gente começa a fazer, ligar os pontos assim, e se encaixa. E o que além disso, essa criança, essa pessoa, esse adulto, ele é oral.
Tudo pela boca. Ele fala muito, ou ele come muito, ou ele fala muito. Sabe aquelas pessoas que desabafam a vida, que falam demais, que não tem filtro, é muita carência. Ela sente aquele abandono a vida inteira. Ela tem que ser notada. Tu diz que ela tá galgando ali para ser, estou aqui. O famoso come as emoções e fala as emoções. Aí, o terceiro estágio é a criança que tá engatinhando. Certo. Quando ela começa a desenvolver o andar e o caminhar, né? Começa a engatinhar e depois andar. É quando ela começa a ter a liberdade de estar sozinho, de se locomover. De uma independência. De independência. E aí, o que acontece? É muito comum os pais ficarem com muito medo. E fica ali. Imagina. Controlando. Eu tenho agora? De 1 ano e meio ali. Não bate aqui, uma coisa ali. Olha a escada. Cuida ali. Né? E cuidado, não sei o quê. E o que acontece com essa criança? Ela se sente muito manipulada. Então, ela acaba muito controlada. E aí, acaba desenvolvendo uma dor de insegurança nela, de manipulação. Concordo. Sim. São pessoas que não conseguem agir sozinha. Eu vou te dar um exemplo. Sempre, num casal, vamos pegar um casal. Geralmente tem um que é mais cuidadoso até demais. Cuidado, não sei o que. Super protetor. E o outro, não dá nada. Tá berrando, deixa ali. Vai viver. Tadinho, vem aqui. Tá. Geralmente sempre tem um. Sim. Geralmente é mais o homem que é mais aberto, né? Caiu, levanta. Eu sou assim com o meu. Eu sou assim. Aí tu entrou numa outra esfera. A masculina e a feminina. Tá corretíssimo. O homem tem que ser assim. Tá. A mulher é cuidadora. O homem leva pra vida. Se a mulher tá sempre no instinto de cuidar. O homem, tu tem que ensinar o teu filho a ir. Tu diz que é um equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio? Tem que ter esse equilíbrio. Ah, sim. Porque se você ficar retendo demais o teu filho, cuidando demais, botando ele muito debaixo da asa debaixo da tua asa... Os dois ali sendo muito cuidadoso... Ele vai ser um adulto inseguro. Bundão, resumindo. Ele vai morar contigo até os 30 anos. Agora, se for também largado demais para tanto tu tem do que marido ensinar. Quanto da mulher... Sabe assim, eu gosto de dar o exemplo da criança que vai andar de rodinha. A mãe fica desesperada e o pai caiu, levanta. É isso aí. Porque o instinto da mãe é de cuidar. Se o teu filho tá começando a andar, se ele vai cair, ele tá lá, a tua mulher já vira correndo. E tu não é tanto assim, não. Porque o homem não é assim, a mulher é. Então, esse equilíbrio de energia precisa. Quando o teu filho tiver 7, 8 anos, tu vai começar a ensinar para ele a questão do dinheiro, de ensinar ele a cuidar da mesada. Ele tem que entender que o dinheiro... Sim. Vem do homem, a provisão, de que ele tem que ir pra vida, tu vai ensinar ele coisa de profissão, carreira, tu vai levar ele pro teu futebol, pro teu negócio da música aqui, entende? O pai que leva, o pai que caiu, levanta, tu é forte, levanta a cabeça e não chora. Pra vida. E se o teu amiguinho brigar contigo, tu bate também. O pai ensina a defender, é assim que funciona o pai. A mãe já não tem essa função, porque a mulher não nasceu pra isso. A mulher ensina o amor. A mulher ensina o cuidado, o abraço, o amar, o acalentar. Então, fecha o parênteses da esfera homem e mulher. Aí, nesse sentido, quando tu tá ensinando a criança a engatinhar e tem muita superproteção e muito medo, ela desenvolve uma insegurança muito grande, porque ela tem liberdade, ela começa a ter o equilíbrio e a liberdade, mas estão podando ela. Então, nasce uma dor de manipulação, onde ela não consegue ter comando sozinha na vida, aquela pessoa que está precisando sempre de ordem para fazer alguma coisa, parada. E aí vem o quarto estágio, que é o estágio do desfraude. Olha como a gente é questão de molde, né? Cada fase ela... Não, e se tu parar para pensar, a gente está falando de 4 anos de idade, gente, que está formando a tua personalidade dos 30. É cruelzinho isso, né? Que te leva uma consequência para a vida toda. Por isso que a responsabilidade do pai e da mãe é grande, né? Demais. E aí tu vai lá, o quarto estágio, ele é o estágio da desfraude. É o momento que a criança começa a ter controle. O controle da musculatura do esfíncter, que é a musculatura do cocô e do xixi. Então ela mija uma vez na calça, daí tu insiste, vai, né?
Quando isso é feito de maneira mal executada pelo pai e pela mãe, a criança se sente humilhada. O que acontece? Olha que feio. Olha fulana, fez xixi na calça, olha ali, tá tudo mijada. E a criança fica assim. Ela não sabe ter controle ainda. Ela não consegue. E aí tá desenvolvendo um trauma de humilhação. É uma criança que percebe que o quê? Tudo que eu ponho pra fora é ruim, não presta. É cocô e xixi. E cada vez que eu ponho pra fora, eu sou reprimida, eu sou retraída, eu sou pelos meus pais. O que acontece nesse caminho? A criança começa a retrair. Sabe aquela pessoa que não consegue expor as emoções, que não consegue falar, que tem dificuldade? E o próprio corpo, assim, ó. Sabe aquelas pessoas que têm o bumbum bem encolhido? É porque prendeu demais no desfraude e sofreu muita humilhação para começar a... Podia perguntar para isso, é regra, será? Na maioria das vezes. O corpo explica, eu não sou formada nessa academia, mas eu estudei sobre isso. Mas o corpo explica, pode botar depois no Google. O corpo explica, ele vai explicar tudo certinho e tem, né, os cursos que te dizem isso. E aí, essa criança... sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu não consigo, ela desenvolve até problema de intestinal. Sabe aquela pessoa que eu não consigo fazer número 2 longe de casa, é só na minha casa. Eu já olho, já tadinha, sofreu humilhação pra... Porque é o que acontece. E aí tem o quinto e último desenvolvimento, que é a descoberta da sexualidade. Que é quando, então, o órgão sexual da criança é um dedinho e ele começa a ter sensações, ele começa a perceber. O menino começa a ter sensações, começa a perceber. Às vezes o menino fala, eu tô fazendo xixi, e começa a perceber como é que fica o órgão e tudo mais. Nesse caminho, a criança começa a perceber que na sociedade existem os pares. Meu pai tem minha mãe, meu avô tem minha avó, minha tia tem minha tia. A distinção da sexualidade, então. A diferença entre eles. Não só isso, porque ele começa a gerar curiosidade, o meu é de uma forma, o dele é de outra forma, mas ele começa a perceber que cada um tem o seu par. Meu pai tem minha mãe, eu preciso ter o meu. Sabe quando a criança começa a dizer assim, ó, eu namoro com fulaninho, eu gosto do fulaninho na escola. Geralmente assim, ó, na primeira série, né? Primeira série, segunda mas série. Só que o que acontece? Às vezes ele fala o seguinte, ele começa a dar beijo na boca, ele começa a ver as coisas na televisão de casais, e aí às vezes ele fala o seguinte, agora eu namoro com meu pai. Já viu aquelas crianças? Meu pai é meu namorado. Essa criança, ela desenvolveu a dor de entender que na sociedade todo mundo tem o par e eu não tenho o meu. Então eu elegi meu pai ou minha mãe como par. Como eu não tenho, como toda noite eu vejo o meu par que eu elegi, que é meu, indo dormir com a minha mãe, eu tô me sentindo traída. Mas já assim, tão nova? Será que tem esse sentimento? E aí, inconscientemente, eu me desenvolvi a dor da traição. Mas assim, tão nova? Será que ela... Sabe o que acontece? Essa criança desenvolve, ela começa a entrar numa competição. Ela disputa. Sim. Ela disputa a atenção da mãe. Ela não quer, ela abraça na frente, ela pega na frente, ela entra, tudo é pra ela, aquele que ela elegeu, né? No caso, a menina elegeu o pai. Ela vai na frente da mãe. Mas quando isso é estimulado pelos próprios pais? É que não estão administrando bem e não tem essa geralmente informação. eu brinco assim com meu menino, meu caçula, né? Ele tem que idade? Tá com 1 ano e meio. Ah, não, mas ele ainda não tá nessa fase. Não, geralmente a gente brinca nessa idade, aí depois dos 4 anos, 5 anos já fica mais difícil, né? Aí geralmente eu não conheço ninguém, eu não pratiquei assim com meus filhos. Mas quando é bebezinho ali e tal, papai tá beijando a mamãe. É meio que uma regra, todo casal faz isso. Pro filho ir lá abraçar o pai ou abraçar a mãe. Isso tu acha que tem algum erro? Não entendi a tua colocação. Vou te dar um exemplo do meu menino. Tá.
né? Meu menino, eu chego na minha esposa e tô beijando ela. Tá. Ou vou abraçar. Ele pega e corre pro nosso meio. Aham. Tu tá entendendo? Entendi. Ele quer participar. Sim. Eu não consigo identificar nele que ele tá identificando em nós uma disputa. Não, é que nesse momento não é uma disputa, sabe o que que é? É que existe, é a disputa do sentimento, do amor mesmo. É que vocês precisam deixar claro o que vocês são. Uhum. Na cabecinha dele, não tem espaço para o casal. Não tem espaço para vocês dois. Ele é o centro de tudo. Então, vocês precisam ter o lugar dele e o lugar de vocês dois. Que a maioria dos casais não faz isso. Coloca o filho acima do relacionamento. Só que, assim, o relacionamento é primeiro para depois o filho. Sabe por quê? Porque só existe o filho porque existe o relacionamento. E as pessoas se perdem. Mas na prática é o contrário, né? Exatamente. Sabe o que acontece? A separação. O que é comum hoje em dia. A traição. Peraí, que isso aí é outro tema. Mas a gente já tá entrando. Então, o que acontece? Aí começa a competição, a disputa de atenção. E nesse caminho, é o que eu mais atendo. Contei todo esse enredo para te dizer que o que eu mais atendo é as pessoas que sofreram a dor da traição. Porque ela cria relações triangulares. Normalmente, é o que trai ou o que é traído na vida adulta. Tá? Traições conjugais. E normalmente é aquelas pessoas que estão sempre no meio de dois. É como se fosse você e você não fossem amigos, não se gostam, não se dão, mas eu sou amiga de você e eu sou amiga de você. Então, é uma relação triangular. E é esse tipo de pessoa que sofreu a dor da traição lá na infância, é chamado de rígida. O que acontece? O corpo dessa pessoa, normalmente, ela é mais sexual, ela é mais sedutor. Então, ela desenvolve, a menina desenvolve pernas, coxas, cintura, porque ela entra numa competição. Ela tem que sempre chamar mais atenção pela parte sexual, que foi aonde doeu nela, para poder atrair, para poder ganhar. Porque ela se sentiu traída lá na infância. É doido, né? Não, é doido. Eu tô ligando a parte genética que tu falou, da parte de física, né? Eu tava ligando a parte de genética também, que interfere. Interfere. Sim. Sim, é isso que acontece. A parte hormonal, tu quer dizer, né? Sim. O corpo, genética e hormonal. O corpo se desenvolve a partir do trauma que tu sofreu, do sentimento que tu dá. Vamos lá, é mais ou menos assim, ó. O teu sentimento, quando tu pega uma planta, transfere sentimento ruim, ela morre. Transfere sentimento bom, ela vive. A partir daquilo que tu sente, tu desenvolve o teu corpo, a tua mente é poderosa. Isso é provado e comprovado por ciência, por neurociência, por qualquer coisa que tu queira colocar aqui na mesa. Então, isso é como é que se diz? É registrado essa metodologia. Então, sim, o nosso corpo se desenvolve a partir dos traumas que nós sofremos no desenvolvimento das cinco fases da personalidade. Eu pego aqui o gancho e fico só pensando, Captando? né? Imagina se criança não vai ter ciúmes. Porque, tipo assim, Criança tem ciúme total? a gente vê muitos